Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Grazielli e estamos mais uma videoaula da nossa disciplina de desenvolvimento regional. Bom, na videoaula de hoje, a gente vai tratar sobre dois conceitos que são bastante importantes dentro desse nosso esforço por entender como o desenvolvimento regional se operacionaliza particularmente aqui no nosso país. E estes dois conceitos são território e comunidades tradicionais. É fundamental a gente entender quais são essas definições, porque através delas a gente consegue também entender como as pessoas ocupam os espaços onde elas vivem e a partir dessa ocupação, como que a gente consegue desenhar, propor políticas públicas que visem a diminuição das desigualdades, das assimetrias entre as regiões aqui no nosso país. Então, esse é o convite para a gente refletir hoje nessa aula, tá certo? Lembrando que, para essa aula, é interessante que você leia o texto que eu disponibilizei lá no Classroom, que é um texto do Carmo Tum, e que se chama Aspectos Históricos, Conceituais e Estratégias de Visibilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, não deixe de ler esse texto para que você tenha também uma compreensão aí maior, melhor disso que a gente está falando. É um texto muito interessante, tá certo? Então, eu vou compartilhar minha tela contigo para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Vamos lá, aqui a telinha compartilhada, colocar para apresentar. E muito bem. Então, vamos lá, desenvolvimento regional, meu nome, já falei, né? Também já todo mundo sabe, né? Já assistiram as aulas aí, mas estamos aí, né? Professora Ana Graziele Lourenço Toledo. Bom, o que vem a ser essa comunidade tradicional que você está falando, professora? Deixa eu tirar minha imagem daqui e trazer para cá para ver se não atrapalha muito, né? Quando a gente fala de comunidade regional, ou melhor, comunidade tradicional, aqui no Brasil, ela, inclusive, está definida em lei. E a gente vai passar por ela daqui a pouco, né? Mas uma definição que é apresentada nesse artigo que a gente está usando, nesse texto que a gente está utilizando, caracteriza uma comunidade tradicional por um grupo de pessoas, um grupo social local que tem algumas características, tem alguns tipos de atuação diferenciada. Então, quais são essas atuações que uma comunidade precisa ter para ela ser considerada uma comunidade tradicional? Essas dinâmicas temporais de vinculação a um espaço físico, né? E aí você desenvolve junto com isso a noção de território coletivo, e sendo utilizado de maneira preponderante para interagir com a natureza. Uma outra característica que é o saber, o conhecimento dessas pessoas, que é muito peculiar, é muito específico, muito especial, e que, de novo, está ligado à sua interação com a natureza, das pessoas com a natureza, né? Uma terceira característica, que é a autonomia para você conseguir articular a comunidade, a sociedade, as pessoas que estão ali em torno da coletividade e entender que as raízes estão, de fato, focadas naquelas pessoas que estão reunidas ali. Uma quarta característica, que é o reconhecimento que essas pessoas, essas comunidades têm de si, como uma comunidade que é herdeira, ou seja, que vem cultivando ao longo das gerações algumas tradições, nomes, práticas, direitos e compreensão do seu papel no mundo. Uma sexta característica, que é a experiência vivenciada que essas pessoas têm em um determinado tipo de território, cercado ou ameaçado. E uma última característica, que são as estratégias que são utilizadas
para acessar os direitos dessas pessoas, entendendo que essas comunidades tradicionais, elas não se relacionam com os mercados da mesma forma que comunidades urbanas, por exemplo, se relacionam, né? Nem com os mercados, nem com a natureza. Então, essas características estão presentes lá no nosso texto de trabalho, e eu acho que definem bem aí o que seja comunidade tradicional, para a gente começar a nossa conversa. Através dessas características, você já deve estar pensando aí, cara, então eu tenho uma comunidade tradicional aqui perto de mim, ou eu mesmo pertenço a uma comunidade tradicional. Então, vamos entender, esmiuçar um pouquinho melhor isso. Como que surge essa designação de comunidade tradicional? A gente tem aí um histórico que vem no mundo, né, e que está apresentado aí no nosso texto também, que puxa essa coisa dos povos e comunidades tradicionais a partir de alguns comportamentos, né, que organizações elas têm no mundo. Então, são citados aí a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos Linguísticos, a Declaração da Diversidade Cultural, a Declaração de Tlaxcala, a Convenção de Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, os dispositivos da Organização Internacional do Trabalho, todos eles, de alguma forma, posicionam essa questão importante dos povos e comunidades tradicionais no mundo. Mas como é que a gente entende isso dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil, a gente tem os povos e comunidades tradicionais reconhecidos através de um decreto, que é o decreto número 6.040 de 2007. Então, neste decreto, a gente vai ter a definição de comunidade tradicional, como ela é entendida aí pelo Estado brasileiro, e quais são os principais itens que estão presentes na relação das comunidades tradicionais com o meio onde elas vivem. Então, essa é a lei que regulamenta, digamos, não regulamenta, vamos usar essa palavra, né? Mas que traz para a gente a perspectiva de povos e comunidades tradicionais e que orienta a formulação de políticas públicas, programas voltados para essas comunidades. E aí, já deu para pensar ou imaginar um pouquinho quem sejam essas comunidades tradicionais, utilizando essas definições que eu coloquei aqui? Vou te dar um tempinho para pensar. Enquanto você pensa, eu vou parando aqui, e aí você me responde no próximo vídeo que compõe aqui a nossa videoaula, tá certo? Então, um minutinho só. Vai pensando aí e eu já volto.